Bom, estou querendo fazer uma discussão sobre essa eleição, para a gente poder pensar, um pouco mais profundamente, porque não me interessa ficar fazendo uma discussão porrada, uma discussão jogando pedra um lado do outro, se a gente não conseguir compreender os motivos que as coisas, por que as coisas funcionam. Toda vez que eu tento entender as coisas, eu sempre tento entender o seguinte: tudo o que acontece na sociedade faz parte dos fenômenos humanos e tudo isso me interessa, né? Para poder entender o que está acontecendo e para eu poder me posicionar, para eu poder ter uma posição e para poder, inclusive, administrar os meus sentimentos. Não é só para uma diversão intelectual, é porque você sente raiva, você sente ódio, você sente desprezo, e aí você fica, como é que você supera isso? Como é que você entende isso? Entender não é aceitar, entender não é reduzir a coisa que você sente, mas quando você entende, você abre uma possibilidade de começar a ver como é que é a saída do processo, qual é a metodologia que você pode ter, né? Que o que me interessa sempre é a metodologia. Eu quero entender as coisas para eu poder ter uma metodologia de ação. Então não adianta eu ficar dizendo que fulano nessa eleição fez isso, fulano nessa eleição fez aquilo, e depois chegar lá na frente eu ficar com raivinha. Tô com raiva de fulano, tenho ódio de Beltrano. Isso não leva a nada. A gente tem que entender para ter uma luz, para ver como é que a gente vai lidar com as situações. Então, uma coisa que eu observo e eu estou aprendendo nessa eleição é que existe, e o que me interessa hoje é entender o fanatismo ou o radicalismo político, se você quiser um conceito mais adequado, né? O radicalismo político ou o radicalismo político totalitário. O que me interessa entender agora é o PT, os seus seguidores, e não a cúpula do PT, que eu acho que também isso é importante separar, né? O cara que está na cúpula, muitos vão dizer que não vale nem a pena, preste atenção, que não vale a pena entender que os caras só querem roubar e não tem o que discutir. Não é isso não. Não é isso não. Eu não vou entrar nessa discussão, nesse julgamento, porque isso aí eu acho que existe fisiologismo, acho que existe muitas coisas nessa direção, mas o que está me importando mais são pessoas que você vê em torno da gente, nas nossas relações de amizade, que tem uma relação com esse projeto político e que não estão se locupletando, estão apoiando. Então é isso que me interessa. Então eu vou focar muito bem qual é o foco, que é isso que as pessoas estão querendo, que as pessoas se perguntam e não entendem. Como é que aquele cara que, é um cara bem sucedido, é um cara que trabalha naquela área, é um cara que, eu respeito ele em uma série de coisas, e ele está tendo essas ideias e está apoiando esse governo com tanta ênfase. Como é que pode? Como é que ele não pode ver as coisas que eu estou vendo? E aí que está o meu interesse, né? Porque eu não me relaciono com a cúpula do PT e acho que existe aí e acho que existe assim o uso às vezes, inclusive desse radicalismo e desse fanatismo, que você quiser chamar político, ou essa religião praticamente que as pessoas têm,
né? As pessoas usam essas pessoas, né? Em função assim de determinado momento eles usam, eles jogam isso para que as pessoas entrem nessa pilha. Então tem gente lá que acredita realmente nisso, na cúpula, e tem gente que usa isso. Também não acho que é um bloco que todo mundo usa ou todo mundo acredita. Eu acho que tem um bloco que usa e tem um bloco mais esse que usa, que é o mais fisiológico, e um bloco que acredita, que é mais ideológico. Acho que as duas coisas existem, né? E eu acho que elas estão ali presentes. Então vamos, o que eu acho que tem aí nesse bolo geral, eu acho que é duas coisas separadas, o que eu vejo das pessoas. Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem uma divisão que é democratas e republicanos. Os democratas, aparentemente, seriam um partido mais popular e menos ligado aos interesses dos ricos e um Estado mais protetor. E os republicanos seriam o pessoal que é mais ligado aos ricos, quer dizer, de maneira geral, né? E mais ligado aos ricos e que teria a vontade de fazer uma coisa menos Estado, menos protetor e mais iniciativa privada. Se você analisar aí muita gente que está apoiando o governo, que eu vou chamar do pessoal não marxista, que está entrando nessa pilha, tem muita gente nessa vibe aí, que não está nessa discussão, não está nesse processo, né? E aí como é que você vai ver isso? Você vai perguntar para ele assim, vem cá, qual é o modelo que você vê aí de país que você acha interessante, né? Ele vai, geralmente o cara vai cair para uma social-democracia nórdica, vai falar da Suécia, vai falar da Noruega, da Dinamarca. Então o cara, ele é um social-democrata que ainda não fez uma discussão mais profunda sobre isso, porque esses países são sociais-democratas, né? Ele nunca vai falar. E aí quando você fala de socialismo democrático, ele vai usar esse termo, eu sou um socialista democrático, mas vai colocar lá o modelo dentro dos países nórdicos. Então esse cara é muito mais um democrata contra os republicanos do que necessariamente um marxista. Ele não vai concordar, por exemplo, dentro dessa discussão, com as coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Venezuela, né? Ele vota na Dilma, ele acredita no PT, mas ele não vai lá e dizer, não, eu estou aceitando. Ele pode até ter assim, uma certa simpatia, mas ele não sabe dos detalhes, né? Ele é um cara, por exemplo, que é radicalmente contra Cuba. Ele acha que Cuba não é uma democracia, é uma ditadura. Ele nunca imaginaria, por exemplo, que o PT, ou ele não sabe, ou ele não tem os dados, que o PT faz parte do Foro de São Paulo, e no Foro de São Paulo, né, Cuba está presente no Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo fala de democracia e socialismo democrático. E toda a estrutura da Venezuela, né, todo o modelo que estão tentando implantar na Venezuela tem muito de cubano, né? Uma interação muito grande entre Maduro, o Chávez e o Fidel Castro. Então, essa galera está numa vibe que é essa. O cara é muito mais democrata contra os republicanos do que propriamente um cara que se diz marxista, né? E tem muito marxista que já está muito mais para social-democrata, muito mais acomodado, muito mais nessa linha, mas não tem às vezes condições afetivas, cognitivas de assumir uma posição mais de frente em relação a isso. E aí fica, né, naquela de, não, tudo bem, aqui quem que é
Qual é o Partido Democrata aqui? Ah, o Partido Democrata é esse aqui. Então tá, eu estou com esse Partido Democrata. Beleza, então ele vai trabalhar dentro dessa ideia. Já não é mais aquele cara que acredita totalmente no comunismo e na coisa, já fez uma autocrítica, não sei do que, mas não teve condições de fazer essa autocrítica mais profundamente, né? Ou não teve, ou não quis. E aí fica numa coisa assim meio comodista de, não, então agora os republicanos, não é que estão os republicanos? Os republicanos estão daquele lado lá, e aí nós temos aqui os democratas. Então eu estou aqui com os democratas e estou aqui com os pobres, e lá do outro lado estão os ricos. Então, isso aí, esse tipo de apoio desse bloco da Dilma, nesse bloco que o pessoal chama de esquerda, o pessoal está aí. Isso aí é uma coisa, digamos assim, mais light. Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo bloco. Esse pessoal que está junto com o pessoal ali, né, nesse bloco, e colocando a discussão do ponto de vista democratas e republicanos e aceitando determinadas rompimentos de ética, né, porque ele acaba entrando naquela de falta de alternativa. Eu tenho dúvida em relação a esse negócio do mensalão, acho que de repente não é isso que disseram, eu acho que esse negócio da Petrobras temos que ver melhor, a gente não pode afirmar, a gente não tem certeza. Essas mentiras na campanha também fazem isso nos Estados Unidos, né? E aí fica esse papo assim meio aceitando um pouco isso. Mas é um pessoal mais light. E se você perguntar entre capitalismo e socialismo no modelo que vai ser inventado, porque quando você vai, o modelo cubano, o cara vai dizer, não é Cuba que a gente quer. É que nem a União Soviética, não é que nem a União Soviética. Aí vai falar de um socialismo democrático, como está no site do PT, ou como fala a Luciana Genro, ou como está falando o Maduro, que ele está chamando de socialismo democrático, né? É uma ideia de que ter uma ideologia única e ter a coisa do totalitarismo. Então o cara vai falar, não é por aí que eu estou caminhando. Então aí essa galera já seria uma dissidência. E tem um núcleo mais ideológico, marxista mesmo, que é o que está tocando o barco, né, que é o que fez aliança fisiológica com vários partidos, porque não tem problema nenhum fazer essas alianças fisiológicas. Com Collor, com Sarney. As pessoas falam, mas o cara se aliou ao Collor, Sarney. É como se eles estivessem assim, é como se fosse isso aconteceu também no passado, né? Alguns grupos de esquerda, por exemplo, o MR8 se aliou ao Quercia, que era um direitão, assim. E eles fizeram lá todo um negócio. E aí qual era a ideia deles? Não, a gente está aqui acumulando força. Então eles não têm problema nenhum, porque eles acham que estão usando, né? Estão usando, de alguma forma estão sendo usados dentro de um projeto lá, né, ideológico que se junta com a fisiologia. Por quê? Porque você tem gente trabalhando, tem gente sobrevivendo daquilo, né? Então aquilo tudo vai se juntando. Então tem um grupo pequeno, eu acho, menor, que é um grupo talvez representado pelo José Dirceu, né, como expoente máximo desse grupo, que tem um projeto político do socialismo democrático e que tem uma estratégia em relação a isso, né? Que tem uma estratégia em relação a isso. Se esses caras, por exemplo, se o cara, por exemplo, o Zé Dirceu, por exemplo, for a Venezuela, ele vai ser um cara, vai ser considerado um herói na luta pela implantação do socialismo democrático no Brasil, né? E que ele fez foi justificado em função de pegar o dinheiro público, porque o dinheiro público é do pobre e ele está defendendo o pobre, ele está na luta do pobre. Então eu acho que a gente tem que separar um pouco isso. E eu tenho feito essa sugestão. Quando a pessoa vier e você assim tiver uma intimidade com a pessoa e a pessoa diz assim, é um cara, eu defendo o PT, eu defendo aqui a esquerda, eu defendo a Dilma, etc, etc. É importante perguntar. Eu tenho perguntado para a pessoa, vem cá, qual é o
seu ideal de país? Aonde você imagina que a gente deveria ir? Se o Brasil pudesse caminhar para alguma direção, qual é o seu ideal de país? Aí você vai ver qual é a posição política dele. Se ele disser que são os países europeus, lá, Suécia, você vai ver que é um cara mais social-democrata, é um cara mais que aceita o capitalismo mais social, é um democrata americano, né? Em que é um cara mais nessa direção. E se o cara disser, não, eu não concordo com nenhum desses países aí e tal, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande em relação aos países comunistas do passado. A gente quer inventar um novo comunismo, um novo socialismo. A gente não tem. A gente vai inventar, vai conseguir fazer o tal do socialismo democrático. Então o cara está na vibe do marxismo. Então a ideologia dele é marxista, porque ele acredita na luta de classe. Então esse cara que acredita na luta de classe, ele basicamente acha que vai resolver o problema da sociedade eliminando uma classe e a gente então criando um país só de trabalhadores e tendo aí as eleições feitas de um determinado líder, ou conselho, qualquer coisa desse tipo, né? Em que você vai ter uma vida melhor. Então, o cara acredita nisso. Então você vai separando as coisas e você vai conseguindo identificar coisas diferentes. Que uma coisa é eu não gostar dos ricos, votar contra os ricos e não me sentir bem em relação aos ricos e não votar nunca num candidato que eu acho que é dos ricos. Mas eu acho que se a gente conseguir criar uma classe média muito grande dentro do capitalismo, com mais igualdade, etc., eu me sentiria melhor. Então esse cara é um cara que está na onda, né, do que a gente chama hoje no grande bloco de esquerda, mas é um cara que não vai topar, por exemplo, né, um sistema mais fechado, como é o que está tentando se implantar na Venezuela. Tem o Road Cuba. Ele não vai topar um troço desse. E se você discutir um pouco mais com ele, né, ele vai ter aí uma possibilidade de conversa. Agora, quando o cara é marxista e acha que pode se implantar o socialismo democrático, aí já é um pouco mais complicado, porque o cara que é marxista, ele tem como estrutura básica a questão da luta de classe. E a luta de classe não tem jeito, ela é violenta. Há um equívoco, na minha opinião, no diagnóstico, né? Não foi porque a metodologia estava equivocada na implantação dos regimes comunistas. Eu acho que existe um erro de diagnóstico quando se fez a análise do capitalismo, na minha opinião, né? O problema não é um problema... O problema não é... Ele não está não é uma classe, não é porque existe aquela classe, que existe aquela outra classe, você existem duas classes e aquela classe necessariamente vai derrubar, vai explorar aquela outra e aquela outra classe é explorada. Porque as pessoas, numa sociedade, elas têm perfis diferentes. Eu vejo pessoas com perfil, obviamente que tem uma coisa de classe de oportunidade, você tem que centralizar. Mas você vê, por exemplo, tem várias pessoas, pega aí um pessoal na minha turma, tem várias pessoas que tiveram oportunidade de ser donos de empresa e não quiseram montar seu negócio, né? Podiam, mas não quiseram, não tem perfil empreendedor. Tem gente que tem perfil empreendedor, tem gente que tem esse pique, né? Tem gente que não tem. Aí você vai dizer, não, a gente tem que ir para um país que todo mundo não vai ter pique empreendedor, e aí dizer que todo mundo é igual, todo mundo se relaciona de maneira igual em relação a isso? Eu acho que não. Acho também que não, que você não pode... O problema que a gente vive, o ser humano, é da complexidade. O sistema que eu chamo de empresismo, que é o que o pessoal chama de capitalismo, foi um sistema que conseguiu, né? Não é a oitava maravilha do mundo, mas é um sistema que conseguiu criar liberdade para você resolver os problemas complexos que a gente tem de sobrevivência. Então você vai conseguindo, né,
de alguma forma, transformar tudo no mercado consumidor e você consegue atender as pessoas. E isso cria, obviamente, injustiças que a política pode resolver. Mas um sistema econômico que você vai montar que não seja tão complexo quanto o sistema capitalista ou o empresismo, você necessariamente vai criar um problema de abastecimento, que é o que está acontecendo na Venezuela. Porque os empresários... Não, os empresários fazem parte de uma rede, né? Eles fazem parte de uma rede. Essa rede foi montada de uma determinada maneira. Se você desestruturar essa rede, você vai ter problema de abastecimento. E a gente tem uma oportunidade de ouro, e eu acho que essa que seria a grande saída em termos políticos e econômicos para o futuro, que é o que eu aposto nisso, que é o que eu chamo de colaboracionismo digital, cooperativismo digital, que é a possibilidade de você usar essas novas ferramentas, né, de tecnologia para descentralizar o capital, para você descentralizar a produção, para você descentralizar o poder em termos da política. Isso é uma oportunidade gigantesca que a gente tem. Todo o cenário do século XVIII, XIX e XX foi um cenário marcado pelas limitações tecnológicas que a gente tinha, das trocas, das possibilidades. Hoje nós temos um outro cenário. Quer dizer, o ambiente, o cenário cognitivo mudou. E a gente tem a possibilidade de experimentar novos modelos a partir disso. Então, isso tem que virar uma discussão. Isso tem que ser, que era a minha ideia quando a gente começou essa discussão da terceira via, da Marina, que apareceu um pouco aquilo ali na campanha, que é a gente começar a usar essas novas ferramentas para que a gente possa ampliar e resolver determinados problemas que são impossíveis de serem resolvidos como era no passado. Existe aí uma nova fase do jogo. A gente estava jogando a segunda fase, em função dos ambientes que a gente tinha, e agora a gente está indo para a terceira. Só que a gente não consegue sair da segunda fase. Porque como a gente não entende que a gente vive fases, né, num jogo em que essas fases são reguladas pelas armas que a gente tem para resolver o problema da complexidade, a gente tem novas armas na fase 3. Só que as pessoas não querem pegar essas novas armas, não entendem. Acham que a gente está preso na fase 2. Acham que o ser humano ele está acima dessas armas. E as armas novas podem ser usadas, compreendidas e usadas. Então a saída para essa briga que a gente está tendo é apontar um caminho novo, nem tanto e sair do século passado e sair das limitações que a gente tinha nessa direção, reduzir, quer dizer, lidar bem com a complexidade, reduzindo desigualdade nessa direção e fazer um trabalho de inovação, né? Fazer um trabalho de inovação que permita que você possa, a partir do uso dessas ferramentas, ampliar a democracia digital. Eu, na minha expectativa em relação a essa campanha com a Marina, foi justamente introduzir essa discussão na campanha. Não deu para fazer isso no primeiro turno. A gente estava começando a se preparar para fazer essa discussão no segundo turno. E aí ela não entrou no segundo turno e a gente acabou não fazendo como deveria essa discussão, né? Em função aí dos ataques que a gente sofreu aí, não deu para a gente poder se manifestar em relação a isso. Mas essa é uma discussão que apareceu no programa dela. Pela primeira vez, um candidato no Brasil a presidente apresenta essa proposta de criar lá um órgão ligado à presidência para ampliar a democracia digital. Então isso foi uma vitória, né? E eu acho que essa é a saída, para sair desse impasse. Então aí esse pessoal que é fundamentalista, anti-rico, eu estou querendo mostrar que existe vários perfis diferentes no que a gente está chamando de esquerda geral,
que existe ali uma esquerda social-democrata que não se percebe assim, não vê que de repente um Aécio da vida é muito mais próximo do que desse modelo sueco do que o PT. O PT está muito mais para a Venezuela, está muito mais para Cuba, em termos de perspectiva e de pensamento. Mas o cara acha que não, porque o cara está intoxicado lá com a visão de que aquele ali representa os ricos. O que a gente está precisando no Brasil, já falei isso, é a gente fortalecer, né, novas visões de novos atores, que a gente tenha alguém que seja mais conservador que o Aécio, para a gente mostrar o quanto o PSDB é centro. Porque hoje o PSDB é totalmente centro-direita, porque a direita no Brasil, que a gente vai chamar de direita, o pensamento conservador, ou um pensamento mais agressivo contra esse modelo, digamos, comunista, o Aécio é light em relação a isso, ele não vai falar isso. O Bolsonaro, por exemplo, o Caiado, são muito mais radicais nessa direção. Então aí você vai ter um posicionamento mais forte. Isso é bom, porque a gente começa a ver as tonalidades das coisas, e a gente não consegue ver essas tonalidades. Esse é o problema dessa eleição. A gente está chamando o Aécio de direita quando ele não é direita. Ele é centro, né? Ele é um cara de centro, é um cara bem moderado. Agora, como a gente não tem nada, depois da ditadura, ser de direita no Brasil passou a ser um crime, ninguém conseguiu entrar nessa linha, mas isso está mudando. As pessoas falam desse conservadorismo que apareceu aí nessas eleições em vários setores, principalmente nas bancadas. Esse conservadorismo é bom. As pessoas veem isso com medo, ao contrário, eu acho bom. É a sociedade brasileira se manifestando e se posicionando. A gente está amadurecendo. E a partir daí a gente vai começar a definir linhas, né, maneiras de pensar, para a gente poder, inclusive, perceber com mais clareza que o que a gente está chamando hoje de representante dos ricos e de direita não é bem isso. E tem muita gente que hoje, né, se o Aécio ganhar, está contra ele, está não sei o que, papai, no final de tudo, se ele fizer o governo que está prometendo fazer, né, vai de repente aderir. Vai dizer, pô, beleza, o cara foi bacana. Ele manteve lá as conquistas e tal, melhorou. E aí a gente vai perceber com mais clareza o que a gente está falando. Então tudo isso são coisas que a gente tem que ir amadurecendo. E acho que a gente tem um problema sério agora de colocar esse fundamentalismo na panela. Torço para que o Aécio ganhe. Para a gente poder botar esse fundamentalismo na panela, é como se você tivesse tirado do congelador, né? Aquela massa assim de, sei lá, camarão, botar na panela para as coisas se separando, para as pessoas poderem ir com mais calma identificando posições e separando o que é uma posição mais, né, uma esquerda mais durinha, mais tradicional, mais venezuelana, mais cubana, do que é um pessoal mais de centro nesse movimento todo, que é o pessoal mais democrata, mais sueco, mais dinamarquês, para poder separar as duas coisas, que hoje está tudo embolado. E aí a gente consegue poder fazer uma discussão melhor. Então as coisas vão se distribuindo de uma maneira melhor e a gente conseguir ter mais clareza para a gente poder. Eu sou um cara de centro, né? Sou um cara de centro, sou um cara que procura trabalhar com essa ideia da República Digital e da política digital para reduzir a desigualdade e aumentar a participação das pessoas. Todo o meu trabalho é nessa direção, empoderar o cidadão mesmo com tecnologia. Eu batalho isso na minha vida, estou trabalhando com isso, perco dinheiro para poder trabalhar com isso. Então eu acho que esse tipo de coisa tem que crescer, né? Essas coisas têm que crescer e hoje a gente não está tendo espaço. Por que não está tendo espaço? Porque de repente entra numa discussão ideológica de rico contra pobre e essas coisas não aparecem, né? O Brasil nessa eleição está muito século XX e praticamente nada de século XXI.
E eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento para poder ir adiante. É isso.